Espero que vocês gostem aí do conteúdo que a gente vai apresentar hoje. Vamos lá? Vamos Então começar? vamos começar aqui. Primeiro, pessoal, muito obrigado por estar tendo essa disponibilidade, esse tempo aqui para ver um pouquinho do que a gente vai falar aqui de segurança de Kubernetes. Primeiro, antes de tudo, quem está aqui junto comigo é o Vitor Villani, que é o CEO da Shield, CIO, e o Carlos, a gente chama ele de Kaique, né? Vamos falar de Kaique, da Akamai, onde a gente vai apresentar aqui. Eu sou o Gabriel, sou gerente de engenharia aqui da Shield Security. Vou passar um pouquinho da palavra do Vitor para ele falar sobre a Shield e depois vamos para o conteúdo, tá bom? Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês aí. E como o Gabriel já apresentou, né, o Kaique e a minha aqui, só reforçando, eu sou sócio da Shield Security. A Shield Security é uma empresa focada 100% em segurança da informação e privacidade. A gente representa diversos fabricantes aí nesse mundo, né, de privacidade e segurança da informação, e a gente presta consultoria em cima dessas plataformas ou serviços agnósticos também, como MSS, SOC, serviços de consultoria baseados em frameworks de mercado e tudo mais. Contando bem brevemente aqui um pouquinho da história da Shield, eu estou aqui responsável por toda a operação desde o início de 2020, em janeiro de 2020, entrei no quadro societário e trabalhei por muitos anos antes disso na Symantec. Então, trouxe para cá toda a experiência que eu já tinha para a representação de fabricantes e, a partir de 2020, como um dos principais integradores aí de algumas marcas no mercado. A Guardicore, especificamente, né, desde o início, foi um dos nossos parceiros escolhidos para a gente representar. Em janeiro do ano passado, se não me falha a memória, a Akamai concluiu a aquisição da Guardicore, então hoje a empresa responsável por toda a operação de linha de produtos Guardicore é a Akamai. E hoje a gente já tem um mais alto nível de certificação técnica, nos deixando aí em uma condição bem diferenciada, tecnicamente e comercialmente, dentro da estrutura e programas de canais da Akamai. A Shield Security, o grande diferencial nosso é a nossa capacidade técnica. Hoje, das 55 pessoas que a gente tem, cerca de 40 pessoas são técnicas. Eu sempre foquei muito na contratação de pessoas técnicas diferenciadas que eu conheci ao longo da minha carreira, porque eu, a minha vida inteira, entendi que o pós-venda é mais importante ainda do que a pré-venda. Então, onde a gente tem uma oportunidade para poder mostrar os nossos serviços e fechar um contrato, uma parceria com os clientes, a gente tende a crescer ali lateralmente com outros contratos dentro desses clientes. Queria deixar as portas completamente abertas aqui para qualquer tema de segurança que vocês tenham, qualquer dor ou necessidade que vocês precisem de resolver aí. Contem com a gente, que a gente tem bastante expertise aqui para poder estar do lado de vocês aí, avaliando qual que é a melhor solução. Devolvo a palavra para o Gabriel aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Bom webinar para todos. Valeu demais, Vitor. Muito obrigado. Bom, o Vitor já falou tudo sobre a Shield. Eu vou passar a palavra aqui para o Kaique. O Kaique vai conduzir junto comigo aqui esse webinar, tá bom? Vocês já devem estar vendo a tela, né? O Kaique vai fazer uma apresentação. E só reforçando novamente, no final dessa apresentação a gente vai passar uma pesquisa de satisfação para vocês. É muito importante para a gente, dando sugestões, críticas do que a gente pode melhorar dos próximos webinários. E também vai ter um minigame no final. Então fiquem até o final, porque a gente vai sortear alguns brindes para os 3 primeiros que ficarem na frente desse minigame. Vai ser meio que um quiz, então aguardem até o final para vocês participarem, tá bom? Com a palavra, o Kaique. Boa. Obrigado aí, Gabriel. Eu acho que já tudo foi dito aí, já vamos iniciar aqui, mas fique à vontade aí, pessoal, né? Se vocês tiverem perguntas, né, dúvidas aí durante a apresentação, para ter uma fluidez, né? A gente não vai parar, né, com o conteúdo aqui, mas né, tudo que vocês perguntarem aí, né, ou tiverem de dúvidas, a gente vai tentando consolidar e responde aí no final, a gente para responder no final. O que a gente não conseguir, a gente depois responde para vocês aí por e-mail, enfim, né, da forma que for melhor
para contactar vocês e vocês não ficarem sem uma resposta, tá bom? Então fiquem à vontade para ir perguntando aí, né, questionando durante o webinar, beleza? Bom, como todos já sabem aí, né, viram pelo menos na chamada aí do webinar, quem se inscreveu, a ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre riscos, vulnerabilidade, né, como é que a gente consegue se proteger no mundo de Kubernetes, né, especificamente. Então, que hoje é uma plataforma muito adotada, e a gente vai ver um pouquinho disso daqui, né? Então, já partindo para a apresentação, e quando a gente fala de Kubernetes, né, como uma visão geral aí, né, de como está como está o mercado e como as empresas estão olhando para isso, né? Se a gente olhar aqui, né, como é que está a adoção desse tipo de plataforma hoje no mercado, né? Então, se vocês olharem aí, né, a maior parte, né, se a gente olhar 44% já de todos os clientes já tem as suas aplicações, a maior parte das suas aplicações de produção já rodando nesse tipo de plataforma, né? E a outra grande parte ali, que é os outros 35%, já tem pelo menos alguma das suas aplicações de produção rodando também nesse tipo de plataforma. E uma pequena parte ali, né, que são os outros 9% que tem no mercado aí, já estão olhando pelo menos, né? Podem não estar indo utilizando de forma ativa, né, mas estão olhando para o mundo de Kubernetes, que é de fato hoje, né, uma plataforma que ela consegue te ajudar a ser escalável, né, consegue ajudar você a ter suas aplicações e escalar ela de uma forma muito simples, né, e também manter, né, toda a aplicação também de forma resiliente, né, por ser uma plataforma de fato que visa isso aí com bastante força, tá? Ainda olhando um pouquinho, né, de referente à adoção, né, o que a gente olha, né, quando a gente olha, beleza, né, todo mundo está adotando isso, mas o que ainda o mercado, né, olha e reclama um pouquinho, né? São dois grandes pontos que o pessoal ainda tem, né, dificuldade, que é de fato falta de treinamento, não só para quem está adotando, mas para quem também quer adotar, né, e o mercado, né, em geral. Então, é uma plataforma que ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque tem muitos componentes que envolvem ela, né? E a questão de segurança como um todo, tá? Mesmo para a natureza, a gente vai ver um pouquinho, né? Desse tipo de plataforma, ela é um pouco insegura, né? Então, os pontos de segurança e falta de conhecimento geral ali são grandes pontos que as empresas ainda trazem como preocupações, né, na adoção da plataforma, tá? E se a gente fala aí, né, voltando muito para a segurança, né, sem a gente pensar no conhecimento ali, ainda de fato é o principal desafio, né? E de fato, né, para a adoção de uma estratégia de containers e Kubernetes, é preocupante, porque, como a gente viu lá, a maior parte das aplicações já estão rodando, né, de produção, né, que sustentam o negócio, já estão rodando nesse tipo de plataforma. E quem tem, né, não só para essa plataforma, mas todo mundo que respondeu essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa do State of Kubernetes Security Report desse ano, mostra que, de fato, né, segurança é uma preocupação, e quem respondeu teve pelo menos um incidente de segurança no último ano. Então, teve algum problema de segurança no seu ambiente naquele último ano, antes dessa pesquisa. Então, assim, segurança ainda de fato é um problema que não só para o Kubernetes, como um todo, a gente sabe disso, mas que realmente, de fato, especificamente para esse mundo, é o que hoje tem como principal desafio para quem está adotando, tá? E o Kaique, só complementando aí o que Olha, você tá falando, é que principalmente o maior desafio é que antes, nós que viemos desse mundo de segurança, ou até um pouco de infraestrutura, de redes, a gente já tinha um completo domínio aí de como que funcionava uma arquitetura, às vezes bare metal, física, né, virtual. E aí quando a gente vai para um mundo de microserviços, meio que ficou isso na mão do pessoal de sistemas de arquitetura, né? Eles que vieram, e nós agora, como agentes de segurança, a gente está correndo atrás, né, de prover essas seguranças para esse ambiente de Kubernetes. Então, essa pesquisa, né, que é pública, ela fala exatamente isso, que onde que são esses leques, né? Onde que são esses gaps que a gente encontra nesse ambiente Kubernetes, e como que a gente consegue prover essa segurança para um ambiente que hoje já tem vários sabores, vamos falar assim, né? Então, além de estar na mão
da equipe de sistemas, do desenvolvedor, o desenvolvedor também escolhe qual é a plataforma, onde que ele quer colocar e qual nuvem ele quer colocar, e a gente está indo atrás para fazer essas proteções. Isso, a gente fala até um pouquinho, mas assim, é perfeito o que o Gabriel falou aí. E muitas vezes, assim, a própria empresa, a gente acaba não tendo muito controle sobre qual tipo de imagem está sendo utilizada, né, enfim, né, e você traz com tudo isso aí um monte de problema de segurança para dentro de casa, porque no final do dia é que ele falou, né, o desenvolvedor é o cara que está fazendo isso lá na ponta, e isso vai para a produção, às vezes, muitas vezes sem passar por guarda-reios ali de segurança, deixando o ambiente vulnerável. E é isso, né? A gente não pode parar o negócio precisa continuar andando para frente, a gente aqui, como segurança, tem que conseguir suportar essa necessidade aí de estar tudo mais rápido, né, em produção. E aí, pegando um pouquinho do que o Gabriel falou, né, antes a gente estava muito acostumado ali, né, se a gente olha para um desenho, né, de arquitetura, né, muito com aquele on-premise, as aplicações lá dentro, rodando em VMware, né, ou virtualizados, ou até em bare metal, né, servidores físicos de fato. E hoje a gente tem todo um ecossistema que compõe isso daí, e junto desse ecossistema, né, vários sabores ali, né, e coisas de containers e Kubernetes em geral, né, versões ali, né. Então, você pode ter ali N componentes ali que estão montando, né, que fazem parte de toda a tua infraestrutura, né, cloud, on-premise, e aí dessa parte de on-premise você tem bare metal, tem virtualização, e ainda você vem agora com essa parte de containerização, né. Então, hoje os data centers, né, eles estão realmente mais híbridos, né. Então, você não tem um data center físico único e acabou, né. Então, isso está híbrido de fato. Então, esse ambiente, né, heterogêneo, ele requer realmente, né, que você tenha ali, né, tecnologias que consigam te ajudar a ter uma visualização e saber o que está acontecendo nele, né? Não só, né, para o Kubernetes, mas como o data center como um todo. E acho que a ideia da solução, né, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, como a gente consegue endereçar isso daí, é realmente isso, conseguir dar visibilidade e proteção de uma forma unificada para esse tipo de ambiente, tá bom? Então, ainda, né, do Kubernetes, aí, o que a gente vê de riscos, né, vulnerabilidades, o que a gente tem de ameaça hoje, né? Então, se a gente olha, né, não é uma plataforma tão recente assim, né? Então, assim, não é algo que tem 2 anos. Então, a gente já tem alguns anos aí que containers e microserviços vêm no mercado, né? Tanto que hoje a gente já tem frameworks, né, e coisas que olham especificamente para isso. Então, para quem acompanha, né, e sempre curte aí ter um framework, algo para guiar, né, na adoção, na estratégia de segurança, você tem, por exemplo, do NIST lá uma publicação específica para a parte de guia de segurança para aplicações que rodam em containers, que vai olhar toda essa parte toda a parte de imagens que são utilizadas, quais são os riscos dessas imagens, orquestração, o host que hospeda isso, enfim, tem todo um guia ali que te ajuda a entender melhor, né, e como você deveria endereçar os itens de segurança, né, que compõem esse mundo de microserviços e afins, tá? Outro também que é muito utilizado, né, que é o 4Cs que a gente fala, né, que são os 4 Cs ali, né, que olham para toda a parte tua do data center, né, o cloud ali, o que roda, né, outra parte, o que seriam os seus clusters, a parte de container, né, que roda abaixo e acima disso, né, e o nível mais alto ali, que seria a codificação das suas aplicações, que está rodando dentro dos seus containers e dos seus clusters, né. Então tem todo um guia também que olha, né, e muito para a segurança, né, os riscos de vulnerabilidade que você tem ali dentro para tentar ajudar a endereçar isso de forma segura. Então a gente trouxe aqui porque são de fato informações importantes para quem está olhando para isso, né, consumir. E dentro disso daí, né, se a gente olhar, né, a gente ainda tem uma parte, né, do Mitra Attack que olha especificamente para técnicas de ataque dentro do mundo de Kubernetes, dentro do mundo de containers, tá? E tem toda uma cadeia, né, de ataque ali, né, e de como você deveria olhar e se proteger para esse ataque, né? Assim como também a WASP, né, ela também, né, todo mundo está acostumado lá com o Top 10 Web, né, o de API, enfim, mas a gente tem uma específica que foi construída por eles também para o mundo de Kubernetes. E se a gente olha para o mundo de Kubernetes, que é o que a gente vai trazer um pouquinho hoje aqui, você vê que alguns pontos são bem importantes que estão nesse top 10 aqui, e que a gente consegue endereçar com a solução da Akamai, né, que foi a aquisição da Guardicore, como o Vitor falou. Por exemplo, né, a falta, né, de uma centralização de uma política de enforcement,
também falta de segmentação de rede. São pontos bem críticos e bem importantes, que inclusive é um dos pontos mais importantes trazido pelo Niche, falando que segmentação de rede nesse mundo ela é essencial, ela é vital. Sem isso, você não consegue ter um ambiente protegido, tá? Eu acho também, Kaique, comentar bem desse ponto de segmentação é a visibilidade, né? Porque a gente vê que esse mundo novo, além de ter vários sabores, às vezes as imagens que o pessoal pega, às vezes não tem esse quê de segurança, né? Ou de preocupação com segurança, né? Então coloca para rodar e porque precisa subir em produção o mais rápido possível, e depois todas essas preocupações acabam onerando depois com algum ataque, algum vazamento de informação. Então, assim, puxando o gancho para falar de segmentação, a gente também tem que falar dessa visibilidade, o que está rodando dentro dos pods, o que está rodando dentro dos containers, para onde que está indo cada comunicação. Perfeito. E a ideia da solução é, de fato, trazer visibilidade, né, para todo esse ecossistema e tudo que está sendo executado ali dentro. Mas aí eu vou pegar outro aí que é referente até um pouco do que o Vitor falou, né, no início ali, que a Shield aí, como integradora, né, ela tem outras soluções, e quando a gente fala do mundo Kubernetes, não significa que a gente, né, todo mundo sabe que para segurança não existe bala de prata, então, né, a solução aqui, a ideia é mostrar que ela é muito eficaz e ela é muito importante para estar lá principalmente como uma última linha de defesa, né, segurando qualquer incidente ali para que ele não se transforme em um incidente maior. Mas tem toda uma preocupação que tem que acontecer também para esse mundo anterior a isso, né? Então, por exemplo, né, as empresas, a gente vê muita empresa que, beleza, né, você deixa livre a adoção de qualquer tipo de imagem, de qualquer repositório. O Gabriel mesmo trouxe para mim, que eu nem tinha visto uma matéria, eu não trouxe aqui, a gente vai falar sobre o incidente, mas ela especificamente eu não trouxe aqui, mas é legal comentar que o principal repositório de imagens de Kubernetes, né, para esse mundo de containers, ele foi exposto. E tinha um monte de imagem vulnerável lá e que foi afetada. E isso, pensa que a empresa não tem o seu repositório, né, privado, né, que ela não controla as imagens que ela está consumindo. Ela traz diretamente para dentro da empresa uma imagem, né, uma vulnerabilidade ou uma ameaça para algo que ela não necessariamente poderia ter evitado, né, com outros controles de segurança. Tem um repositório privado, né, tem um pipeline de segurança ali, né, de desenvolvimento que inclua a validação das imagens, e tem ferramental para isso, a própria Shield tem outras ferramentas que conseguem ajudar nisso também. Enfim, então você tem que ter todo um cuidado, né, que precisa acontecer anterior a você ter realmente um problema. E aí, se você tiver de fato, né, conseguir todas essas barreiras conseguirem ser passadas, né, a ideia da solução que a gente vai apresentar hoje é de fato conseguir conter esse incidente para que ele vá ao mínimo possível ali e não te afete muito. A gente está muito mais lá no final da cadeia, mas que é muito importante, porque sem ela, você de fato, se tiver um eventual incidente, vai ter um problema muito maior do que você poderia ter. Mas não elimina, né, você ter todos os demais controles de segurança no teu ambiente. Eu deixei aqui no chat o link do artigo, tá, pessoal? É um artigo recente, ele é de julho, onde o repositório público do Docker Hub tinha imagens, várias, né, milhares de imagens vulneráveis, onde podia ter vazamento de segredos e também de chaves privadas, né? Então, o artigo explica, né, tudo direitinho, como que funciona a cadeia do ataque e como que tem essa exposição aí dos segredos, tá? Então, assim, o que o Kaique falou, hoje a gente vai olhar alguns componentes ou a última camada de defesa que a gente tem, né, para proteção de segurança de Kubernetes, mas depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo, entrar em contato com o Vitor, para conhecer mais as outras proteções, o que a gente consegue falar sobre segurança de Kubernetes, validação pré, pós imagem, né, infraestrutura, validar a infraestrutura como código, a parte do CIEM, o CIEM com C agora, né, que é os entitlements, que a gente fala na nuvem, CSPM, contem com a gente também,
que a gente vai poder passar para vocês uma visão geral depois de todas as camadas de proteção, onde que a gente consegue atingir aqui da Shield em ambientes de microserviços, tá? Show. Bom, seguindo aqui, né? Então, quando a gente olha para tudo isso aqui, né? A gente falou sobre artigos, né? Coisas que olham para a parte de segurança. Se a gente traz para o mundo real, a gente vê que de fato é um mundo que está sendo cada vez mais olhado para quem está atacando, né? Então, isso é tudo recente, assim, se a gente olhar isso aqui é de agosto do mês passado, uma matéria da CISO Advisor lá falando que, de fato, os clusters de Kubernetes, eles estão em ataque em centenas de empresas. E se a gente olha aqui, são empresas que figuram nas 500 maiores empresas do mundo. Então, não olham só para pequenas empresas, né? Grandes empresas também, certamente adotam a tecnologia, mas também estão vulneráveis ali, né? E alguns incidentes reais, né? Então, não incidente, né, mas alguns eventos reais ali, né, de fato que remetem a esse mundo. A primeira operação, né, de mineração, por exemplo, de moeda dessa Dero, essa moeda Dero, ela olhou para o mundo de Kubernetes, principalmente porque é um ambiente, né, que ele é super escalável, né, e você consegue ter ali um poder de processamento amplo para quem tem esse tipo de ambiente. Então, essa mineração dessa moeda, ela visou, de fato, o ambiente de Kubernetes, comprometer o ambiente de Kubernetes para poder minerar a moeda lá e ter um ganho financeiro ali por parte de quem estava fazendo aquele ataque. Outro, né, que a gente viu aqui é que dentro desse mundo, né, você tem vários, né, você tem os componentes daquele mundo, mas você também tem aplicações comuns no mercado rodando ali dentro, né? Por exemplo, aqui PostgreSQL, que é comum você ter lá o seu PostgreSQL rodando uma máquina virtualizada, mas hoje ela roda containerizada dentro desse mundo. E aqui também, né? Você teve um malware que hackeou, né? Que visou, nesse caso aqui, o PostgreSQL, e teve o comprometimento para tentar ali, né, fazer um vazamento de dados. E não só isso, né? Uma vez comprometido, também fazer um movimento lateral dentro do seu ambiente, tá? E o que a gente pensa, isso aqui são tudo desse ano, né? São ano de 2023, e tem N outros, né? A gente trouxe só alguns aqui. Mas, como eu disse, não é algo recente, né? Que está acontecendo só nos 2, 3 últimos anos. Se a gente pegar esse aqui, ó, esse é um evento que teve da Tesla, que aconteceu em 2018, né? Então a gente está falando de 5 anos atrás, né? Então, mais do que 5 anos. Onde, né, teve um comprometimento lá da console do Kubernetes da Tesla, que permitiu, né, que o acesso a um pod que eles tiveram lá dentro, né, esse acesso permitiu com que eles tivessem acesso a outras credenciais de outros ambientes, e ele conseguiu comprometer, inclusive, o ambiente cloud que estava rodando essa plataforma. Então, vocês veem que aqui, né, com acesso único, ele conseguiu fazer os seus movimentos dentro do ambiente e conseguiu expor. Nesse caso aqui foram dados sensíveis de telemetria, que para o Tesla, né, que vive de telemetria, né, é necessária a telemetria para ele poder identificar e funcionar de forma correta, foi realmente um dado sensível ali exposto ali, dado a plataforma que foi comprometida, né? Então, assim, não é algo recente, né? Já vem de anos. E só complementar também, né, visando o Brasil, não isentando também os outros tipos de ramo, de indústria e tal, mas a pegada também de serviços financeiros, Open Bank, os novos bancos não sobem mais em arquitetura, vou falar assim, tradicional, que agora o novo normal agora é microserviços, né? Mas a gente tem, por exemplo, os bancos não sobem mais em mainframe e toda a base financeira, os jobs, tudo que eles têm que fazer. Hoje é tudo em cima de microserviços, né? Pix, a maioria dos bancos já rodam em microserviços, né? Em Kubernetes ou containers. Então, esse advento acho que acelerou um pouco a chegada desses microserviços. A gente também entende que aqueles ambientes de streaming, né, a gente vê o caso do Netflix, que é muito comentado, é público, né, que eles rodam tudo em microserviços e usam serviços também, né, softwares como serviço, infraestrutura como serviço, plataforma. Então isso só vem trazendo mais essa questão de que o ambiente Kubernetes, a gente precisa, né, ver a necessidade também que o mercado e que todo mundo, as indústrias estão indo, mas a gente também tem que caminhar junto na proteção desses ambientes, né? Então, vendo como que, por exemplo, nos próximos anos essa adoção vai ser muito maior e vai ser crescente
passar isso da infraestrutura tradicional, hoje já tem esse move to cloud, né, mas passar toda a infraestrutura tradicional para um ambiente de microserviços, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos isso vai se concretizar muito maior, né, um número muito maior. Perfeito. Bom, e aqui a gente mostra só uma cadeia, né? Vou passar rapidamente, acho que a ideia não é entrar nos detalhes aqui, mas de uma cadeia, né, de ataque real, né? Pensando até nesse da Tesla e do Dero aí, né? Como é que isso funcionaria? Então, todo um comprometimento inicial ali da aplicação, né, e das configurações do Kubernetes, né? Passando ali, né, para conseguir fazer realmente o deployment de um container comprometido ali, né? De um pod que tem ali, né, um código malicioso e que consegue, através dele, você começar o seu movimento lateral, né? Tem toda uma parte de persistência, escalação de privilégio que é feito ali, né? E também, né, uma parte de defesa para poder fazer a evasão do que está sendo coletado. Então ali tem, né, a posterior acesso ao credencial, que foi o caso da Tesla ali, né? E que depois no final do dia permitiu, né, que você faça N outras ações, né? Como de fato, né, entender toda a rede, fazer discovery, fazer um movimento lateral dentro do ambiente e comprometer o ambiente como um todo, gerando ali, né, impactos como destruição de dados, né, negação de serviço e afins, tá? Então, isso é um cenário real pensando no que aconteceu de fato, tá? Que é uma transcrição do que aconteceria nesse incidente e como a priori é simples de ser feito que se você não tiver os controles de segurança em place, né? Dentro do ambiente. Beleza? Então, olhando para isso tudo, né? Qual é de fato o principal desafio, né? Quando a gente olha para esse mundo, né? É de fato a gente conseguir quebrar essa cadeia de ataque, né? Como a gente falou, né? Tem N camadas de proteção que são importantes, né? Desde você conseguir no início lá validar as imagens que estão sendo utilizadas, as configurações que estão sendo aplicadas no ambiente, enfim, né? Você tem N camadas que você precisa olhar ali, né? E se proteger. Mas uma das mais importantes quando a gente olha para esse mundo, de fato, é que a rede, né? O modelo de rede do Kubernetes ela é flat por padrão, né? Então, ela não é segura por padrão. Então, usualmente, né, todos os seus pods, né, os serviços que estão sendo executados ali dentro do cluster, eles conseguem falar diretamente. Óbvio que não é uma realidade para todos, né? Você pode configurar isso, existe network policy para isso ali dentro do mundo, mas não é simples de você controlar, não é simples de você gerenciar, né? E ter visibilidade de como essa comunicação precisa ocorrer e como você precisa aplicar essas políticas, né, de networking é difícil. E essa é a ideia que a gente traz aqui, né? A gente conseguir ajudar nisso daí, né? Então, a segmentação de rede, ela de fato, ela minimiza, né? Ela vem para minimizar ali o seu impacto caso você tenha um eventual incidente, né? Principalmente evitando o movimento lateral dentro do ambiente, né? E só permitindo que é de fato tráfego real, tráfego válido. Qualquer tráfego que não era previsto, né, que não deveria acontecer, né, a segmentação, a microsegmentação, ela vai cortar esse tráfego e reduzindo qualquer tentativa ali de impacto maior dentro do ambiente, tá? E qual é o benefício, né, de você segmentar, né, microsegmentar o ambiente, né? Maior segurança de fato, então restrição desse movimento lateral dentro do ambiente. Então, se você tiver um comprometimento de um componente desses, aquele comprometimento fica apenas naquele componente, né? Você não tem toda a tua infraestrutura comprometida, ou todo o teu cluster comprometido nesse caso, né? Mas não só o cluster, né? Porque do cluster você pode ir para uma infraestrutura tradicional, para cloud. Então, você compromete o ambiente como um todo, de uma forma bem mais extensa. Então, garantir, né, a restrição desse movimento lateral é importante, tá? Redução da superfície de ataque de fato, que a gente fala de blast radius, né? O mercado fala dessa forma que você evitar que, uma vez comprometido, né, que como você está segmentado, que isso não se expanda para toda a sua rede, como a gente comentou. E óbvio, né, visibilidade e detecção de ameaças. Uma vez implementado e microsegmentado o seu ambiente, qualquer desvio, né, de tentativa ali de uma comunicação ou de uma algo diferente do que você já tinha implementado, vai ser alertado. Então você vai ter visibilidade e conseguir detectar algo, né, um comportamento, uma ameaça acontecendo dentro do seu, uma ameaça dentro do seu ambiente, um malware, algo dentro do seu ambiente, né, que possa ser uma ameaça para você acontecendo ali, você vai conseguir detectar, tá bom? Então esses comportamentos, né, maliciosos vão ser facilmente detectados uma vez que eles desviam do procedimento, do processo padrão de comunicação de uma aplicação, tá?
E como a Kamai, né, pode ajudar nisso daí, né? Acho que o desafio quando a gente fala de segmentação do ambiente de Kubernetes é de fato por ser um ambiente complexo, né? Ele ter uma certa complexidade ali, ele é simples de utilizar, né? Você consegue rapidamente colocar uma aplicação no ar, mas ele tem muitos componentes, né? O que é complexo ali. Então, ajudar a reduzir essa complexidade, né? Do que você está olhando para esse mundo, dar visibilidade de tudo que está sendo executado ali dentro. Então, esse é um dos principais pilares e pontos que a gente consegue trazer com a ferramenta, né? Ela também precisa ser escalável, né? Então, o mundo do Kubernetes, você tem pod subindo e descendo o tempo inteiro, você tem novos componentes também ali o tempo inteiro subindo e descendo, então a solução que olha para isso também precisa ser escalável, né? Então, a ideia da nossa solução ainda também é escalar junto com o seu ambiente sem te gerar nenhum impacto nessa necessidade. E a implementação e operação precisa ser simples também, né? Então você tem, como tem N componentes, você vai ter milhares, né, de pods possivelmente rodando no teu ambiente, né? E a cobertura disso, a operação disso para saber como é que está a saúde, também precisa ser fácil, né, e simples de ser feita. E a solução também traz isso, né? E por último ali, né, a proteção. Não por último, né? Mas como tão importante quanto a proteção de fato, que é a segmentação. Você conseguir segmentar esse ambiente de uma forma simples e centralizada, né? De fato, olhando apenas para o que é necessário, tá? Então, eu até marquei aí em amarelinho, aí, né? Amarelinho, não, um laranja ali, né? Que são os dois principais pontos que a gente vai olhar hoje aqui, que é conseguir, né? E como a gente dá visibilidade para esse ambiente e como a gente, de fato, protege ele, tá bom? Então, quando a gente fala, né, para o ambiente de Kubernetes em visibilidade e proteção, né? A solução da Kamai, ela tenta ser, de fato, trazer, né? Tenta não, ela traz, de fato, uma visão unificada, que a gente chama de single pane of glass. Então, o que é essa visão unificada? Não apenas para Kubernetes, né, mas quando a gente olha aqui, né, esse mapinha, quem já está acostumado, quem já viu a solução, esse é um mapinha que a gente constrói de como o ambiente está se comunicando. E se a gente olhar aqui, eu não estou olhando só para os meus clusters aqui, eu estou olhando para os meus ambientes tradicionais também e como isso tudo no ecossistema está funcionando e está se comunicando. E como o Gabriel falou até um pouquinho, né, diversos sabores também que o cliente pode acabar adotando, né? Você pode ter uma parte do teu cluster rodando no teu ambiente on-premise, você pode ter parte rodando lá no Azure, parte rodando no Google, né? Porque você tem uma resiliência ali que você quer muitas vezes ser multi-cloud e ter essa plataforma em mais de um lugar rodando, né? E o container, o Kubernetes, a ideia dele é de fato ser agnóstico, ele conseguir rodar em qualquer plataforma da mesma forma. E a gente traz essa visibilidade aqui para dentro também, independente de onde você está rodando, como essa comunicação está acontecendo no ambiente, tá? E aí a gente desce esse nível, né? Quando a gente olha para esses clusters, a gente olha, né? Todos os componentes e como ele está construído. Então, se a gente olhar ali, né, para quem já conhece esse mundo, né, namespace é um nome muito comum, né, é onde rodam, de fato, né, cada pedacinho dentro do cluster que eu tenho lá minhas aplicações ou meus sistemas rodando. Essa informação que vocês estão vendo aqui, a gente traz de forma automática via uma orquestração com a plataforma. Então, eu consumo a API nativa do cluster, a API nativa lá do teu ambiente de Kubernetes e trago essa informação para dentro do mapa. Você não tem esforço nenhum. Essa informação ela vem de forma automática e gera essa visibilidade para você, sem você ter necessidade de entender aquele fluxo, entender como os seus namespaces estão se comunicando. Essa informação ela já é construída de forma automática para vocês, né? E aí, quando a gente olha para dentro dos namespaces, né, eu vou ter minha aplicação e eu vou conseguir chegar no nível lá de ter visibilidade do pod que está rodando em cada um desses, né, em cada um desses namespaces das aplicações que estão dentro daquele namespace, né? Então eu consigo ter a visão bem profunda de como essa comunicação está acontecendo, tá? E não só entre componentes do cluster ali, né? Entre os componentes dos nós que eu tenho lá do meu cluster, mas também como ele interage com o mundo fora do cluster. Então, né, com o seu mundo on-premise, com a internet, enfim, eu vou dar visibilidade também do que está chegando e saindo desse cluster de uma forma geral no ambiente, tá bom? E quando a gente, né, o segundo passo, né, vamos dizer assim, né, após essa visibilidade, como a gente comentou aqui, é de fato eu conseguir entender, né, esse ambiente como ele está comunicando. E como a gente faz isso? Para quem também está, quem já tem, né, conhecimento aí, quem já está adotando
Kubernetes, é muito comum essa parte de etiquetamento, né, de tags dentro do ambiente. Vou voltar aqui, né? Como a gente mostrou aqui, né? Você tem lá as tags falando, ó, isso aqui é parte do meu namespace de produção, isso aqui é a minha aplicação de billing, né? Essa é a função que esse serviço tem, né? Aqui dentro ele fala, olha, a função dele dentro do meu ambiente, ele é ser o meu servidor web ali, né? Então, esses pods executam a função de um servidor web. Isso é etiquetamento, né? E como é que a gente traz isso? Como eu comentei, a gente traz isso de uma forma muito simples via orquestração. Então eu trago essa informação direto do seu cluster. E óbvio, né? A gente permite também que você construa, né, novas visibilidades de acordo com a sua necessidade. Nada impede de você aplicar outros critérios aqui para falar, olha, se começar com um determinado nome, ele também faz parte dessa minha aplicação. Então a gente permite essa liberdade de você construir e mostrar e gerar uma visibilidade do ambiente unificado, tá bom? E se você também tiver algumas tags aí que vocês usam nas nuvens, por orquestração a gente também consegue trazer essa informação e classificar, né, quantificar que cada label representa uma tag específica. Então, servidor web é uma, servidor de banco de dados é outra, a parte de telemetria, logs é outra. Então, isso a gente consegue trazer dentro da plataforma da Akamai. Perfeito. E aí, seguindo ainda na parte de visibilidade, né, toda essa comunicação que aconteceu, ela também não vem só naquele mapinha. A gente tem todo um detalhamento dessa comunicação acontecendo no que a gente chama de network log. Então, eu vejo toda a comunicação entre os serviços e pods de uma forma detalhada. Então, olha aqui qual é o nó realmente físico, né? Qual é o pod, qual é o serviço, né? O processo, na verdade, aqui, que aquele pod está executando e que fez aquela comunicação. Do outro lado, eu vejo realmente no destino também como isso aconteceu, qual foi o serviço consumido, o pod que estava sendo executado. Então, eu dou uma visão muito detalhada de como essa comunicação aconteceu, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos dessas comunicações, inclusive de origens externas ao cluster, né? Por exemplo, aqui eu vejo como, né, um recurso da internet, né, um IP da internet consumiu aqui dentro do meu cluster e o que ele estava tentando consumir ali dentro, tá? Qual a porta, qual o processo, né, qual pod, qual o processo que ele tentou consumir ali dentro, tá bom? E aí a gente tem todo esse detalhamento para ser, de fato, ajudar a dar visibilidade e entender, né, seja no incidente ou até entender como uma aplicação se comunica, tá bom? Então a gente tem todo um detalhamento. E como eu comentei, a gente vai no nível muito profundo dessas comunicações. Então eu consigo não só, né, entender, né, essa comunicação detalhada como aconteceu, mas, por exemplo, eu consigo ver qual foi a linha de comando que foi executada para aquele processo, aquele serviço acontecer, né? Aquele subir, ou aquela comunicação acontecer. Então, de fato, a gente consegue dar uma visibilidade muito ampla de como o teu ambiente ele se comunica, né? E com isso identificar qualquer desvio, uma vez que você segmente ele, tá bom? Isso a gente falou de visibilidade, né? Quando a gente traz para proteção, né? Como é que a gente olha isso, né? Então a ideia é a gente ter de fato, né? E a gente tem hoje como solução uma forma única de implementar proteção. O que seria essa forma única, né? Então, principal de tudo, né? A gente consegue simplificar a forma como você consegue segmentar a sua aplicação. Tão simples como, dentro da ferramenta, a gente chama uma opção que a gente chama de ring fence, que é de fato criar um anel de proteção para a aplicação. Então, quando a gente fala para o mundo Kubernetes, eu simplesmente poderia selecionar a minha aplicação, qual é o cluster que ela faz parte, né? E uma vez que eu faça isso, ele cria para mim a minha política de segmentação daquela aplicação. Tão simples quanto 2, 3 cliques ali, né? E eu não olho só para apenas o que eu estou permitindo ou bloqueando, né? Eu consigo alertar coisas que estão sendo desviadas também daquela comunicação. Então eu tenho todo um processo para entender, né? Como a minha aplicação se comunica e qualquer desvio que aconteça naquela comunicação também, para que ele me seja alertado ali e eu possa tomar alguma ação, tá? E isso a gente consegue fazer com poucos cliques. Tá? E qual é a ideia, né, dessa proteção e da gente criar, né, essa segmentação de uma forma unificada no ambiente? Eu consegui, por exemplo, né, como a gente falou, por natureza, né, o ambiente de Kubernetes ele é muito flat, então, né, os pods, né, eles se comunicam entre eles e as aplicações ela podem rodar um pedaço no nó, um pedaço no outro nó e por aí vai. A ideia é a gente conseguir gerar segmentações como esse exemplozinho aí, né, onde eu consigo ter, mesmo que eu tenha
pods rodando em nós de cluster diferentes, serviços rodando em nós de cluster diferentes, que eu consiga, por exemplo, falar aqui, ó, que a aplicação A só fala com a aplicação, com essa outra aplicação aqui, mas que qualquer outro componente, mesmo que ele rode dentro do meu mesmo nó de cluster ali, que ele não vai falar, né? Que ele não vai falar com essa aplicação. Então, eu consigo, com aquela política, segmentar de uma forma bem simples esse tipo de comunicação. Né? E o que isso vai me ajudar no final do dia? A evitar o que a gente falou lá do Blast Radius. Se eu tiver um comprometimento qualquer, né, num desses componentes, ele não consegue se movimentar dentro do meu ambiente de uma forma simples como ele faria aqui, né? Ele vai estar travado apenas os processos, né, e comunicações que a gente permitiu, beleza? E aqui é um exemplo de como isso estaria, né, essa visão dentro do mapa, né, onde os meus componentes eles se comunicam de forma livre, mas se essa tentativa acontecer, né, de um pod, né, que está dentro do mesmo cluster, né, falar com outro serviço de uma outra aplicação, que eu estou proibindo essa comunicação. Vocês veem a setinha vermelha aí acontecendo, tá? Essa é a ideia no final, e a gente vai ter isso tudo logado naquele network log lá de uma forma bem detalhada, né? O que foi permitido e o que foi bloqueado, para que possa entender qual foi aquela comunicação que aconteceu o bloqueio, tá bom? E aqui foi só a política realmente, de fato, que permitiu aquela segmentação, né? O que a gente traz aí realmente como proteção única, né? O que é importante falar e que realmente diferencia a gente no mercado é que a gente utiliza de fato o modo nativo do Kubernetes. Então, a gente utiliza os componentes que já nascem, já existem nesse mundo, né? Então, nesse caso aqui, a gente faz toda uma interação com a CNI que está sendo utilizada para fazer essa orquestração e a proteção. Então, é através dela que a gente cria as políticas de networking, né, o teu network policy, para poder segmentar o teu ambiente. Só que você não precisa se preocupar em fazer isso na mão lá, né, entender. Não, aquele mapinha ele vai te dar a visão de toda a comunicação, né, aquela opção lá que a gente passou lá de configuração, né, de ring fence, vai fazer todo esse trabalho de interagir com a sua CNI e criar um anel de proteção baseado na política que você definiu na plataforma, tá? Isso permite que a solução ela seja robusta, né? Então eu não perco nenhum bloqueio, não gero nenhuma latência no teu ambiente, porque eu utilizo o seu recurso nativo, que já está ali disponível no teu cluster, né? Ele também é otimizado, porque eu não vou ter problema de performance, escalabilidade. Subiu um novo nó, ele vai estar protegido. Subiu um novo pod, essa comunicação já vai ter sido gerada visibilidade para dentro do mapa e eu também vou conseguir protegê-la, tá? E ele de fato é único. Hoje, né, somos o único que de fato olha dessa forma de utilizar, né, o recurso nativo para realizar essa proteção, né, realizar esse enforcement de políticas, tá? Só para finalizar a arquitetura aqui, para a gente já poder ir para o quiz lá, que vocês devem estar ansiosos aí, é bem simples no nosso processo de implementação. Acho que é legal trazer isso aqui só para vocês entenderem, que a gente tem toda a parte de orquestração que eu comentei lá, os labels, toda aquela informação que ele já constrói no mapa. É um consumo de API nativo lá do Kubernetes, enfim, a gente consome só essa integração via API, com um componente que a gente chama de agregador aqui, e isso traz essa visibilidade para dentro da console de gerência. Então, aqui é um consumo de API, tá? Nada além disso, e você, claro, né, tem toda uma credencial para poder fazer esse consumo. O segundo componente ali é a parte de visibilidade. Nessa parte de visibilidade, né, é um daemon set, então é um pod no final do dia que vai ser executado em cada worker node seu, mas isso é feito através, né, de um deployment. Então, subiu um novo nó, esse novo nó automaticamente já vai subir com esse agente, e ele, como eu disse, é um pod, que esse pod vai conseguir ler essas informações, né, entender o que está rodando ali, né, todo esse tráfego que está rodando dentro do teu nó, dentro do teu worker node, inclusive até dentro do teu control plane também é necessário, mas vai trazer essa visibilidade para dentro do agregador. E o último componente, que é o enforcement, que a gente falou, é um pod único. Esse aqui ele é um só, necessário para todo o seu cluster. Então, se você tiver 10 nós no cluster, ele vai rodar em um dos nós apenas, para que ele consiga interagir via API. Então, eu não tenho necessidade de concorrer com o recurso do cluster, né? Então, eu não concorro com, preciso criar um IP tables, preciso criar uma política de segurança. Não, eu vou via API, né, fazer aquela orquestração, criar o teu network policy e fazer esse information via o teu CNI utilizado, tá? É tão simples quanto isso. Então, os componentes que fazem, né, trazem toda essa visibilidade e proteção são muito simples,
meia dúzia de comandos ali, a gente já consegue estar trazendo a visibilidade e fazendo o enforcement, né, a segmentação desse ambiente. Beleza? E é isso, né? Então a ideia é, de fato, a gente conseguir microsegmentar o ambiente de Kubernetes. Então a gente criar, né, todo um limite, né, de como esse ambiente fala, né, e como se os componentes interagem entre si. Beleza? Bom, é isso, né? O que a gente sempre termina falando é que as violações elas vão acontecer, não tem jeito. A gente sabe que não existe bala de prata, a gente, por mais que a gente adote segurança, e é necessário continuar adotando segurança, eventualmente as barreiras que a gente constrói vão ser bypassadas. Mas é o que a gente fala, não precisa ser catastrófico caso isso aconteça, né? Então, a ideia da microsegmentação é essa, é a gente conseguir reduzir ao mínimo caso isso venha a acontecer, para que você tenha o seu ambiente pouco exposto, né, a ter como eu digo, um impacto maior, né, comprometendo vários outros componentes, quando você pode limitar ele apenas àquele que foi comprometido. Beleza? Acho que a gente fecha aqui. Gabriel, não sei se você tem mais alguma coisa para complementar aí. Já Não, na vou verdade, vamos, transportando aqui para o quiz enquanto você fala aí, beleza? vamos falar do quiz, né? Bom que o Kaique já explicou mais ou menos o que a gente consegue fazer com a Akamai. A Akamai também tem alguns outros serviços que podem agregar também, como tecnologia de deception, que é meio que um honeypot para a gente criar uma isca para os atacantes ou alguém que entrar, que a gente consegue fazer toda essa parte de visibilidade, ver quem que está também, se tem algum insider interno que está fazendo alguma coisa errada. Então a gente consegue fazer um isolamento desses pods, né? Restrição também de tráfego de saída, a gente consegue fazer dentro dos seus pods, dos seus nós, tá? Então isolar também ambientes produtivos de homologação e produção, às vezes é uma coisa que é difícil de fazer, isso é fácil, é simples de fazer junto com a Akamai, tá? E fazer todo esse controle baseado em políticas. Então a gente vai fazer esses controles independente de onde que o pod está, se ele está num ambiente on-premise ou multi-cloud, a gente vai conseguir fazer essa microsegmentação ou segmentação do ambiente até chegar na camada do processo que está sendo executado e as permissões no nível mais granular possível que a gente consegue dar, tá bom? Vamos pro quiz, e depois do quiz a gente abre para perguntas e respostas também, a gente vê aqui o que vocês já poram no chat, e depois do quiz a gente volta e vai abrindo aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá? Pessoal, aí tá na tela aí, vocês devem estar vendo a instrução de como vocês conseguem se conectar, tá? Então, ou vocês podem escanear esse QR Code, né? Ou acessando aí o www.menti.com e inserindo esse código, vocês vão cair aí no quiz que a gente vai fazer, tá bom? Vou dar aí um minutinho para o pessoal ir se conectando aí, porque às vezes demora um pouquinho. Tô vendo que já tem 22 pessoas conectadas, 23, o número tá subindo aí. Vamos esperar só esse número estabilizar um pouquinho e aí a gente já inicia com isso. Pessoal, enquanto todos vão entrando, é só reforçar com vocês a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante a contribuição de vocês, críticas, sugestões para a gente melhorar como que a gente vai fazer esse e os próximos webinários daqui para frente da Shield, tá? Então, por favor, por gentileza, quem puder, faça, preencha aí o formulário e deem a sua contribuição, tá bom? Boa. Bom, Já tem? já tem um número bacana aí, ó. Já chegamos a Opa, nem tem. 50 praticamente aí. Opa. Ó, deu umas 50. Ó, vou dar mais 15 segundos aí, hein? E vou Bora, partir para gente. frente, que acho que estabilizou. Vamos lá, hein? Quem ainda tá tentando aí se conectem. Ó, interno não vale não, hein, Gabriel? Não tá se conectando aí não, né? O brinde é pra Ué, galera. eu não posso, não? Ué, como assim? Hoje não. Gente, os 3 primeiros vão ganhar um prêmio, então quem puder se identificar depois, para a gente poder, aí fica a critério, né, mas se identificar de um jeito, ou e-mail, ou o nome da pessoa realmente, para que a gente possa
saber quem que é. Ou também levanta a mão e fala, eu sou fulano de tal aqui, que estava com um avatar, um alias diferente, e fala com a gente, tá? Beleza. Isso aí, quem não se identificou pelo nome, usou um avatar aí, a gente vai precisar saber no final aí quem é de fato a pessoa para poder mandar o brinde, tá? Pro time da Shield mandar o brinde. Vou partir aqui, gente. Acho que já estabilizou, tem 56 pessoas aí. Boa Bora sorte para lá. todo mundo aí. Bora lá. Aqui é só um esquenta para a gente ver aí, né? Para vocês entenderem como é que funciona. Do lado de vocês aí deve ter aparecido aí uma opção para vocês selecionarem. Então, quem é que vai vencer de fato aí, né? Quem estava mais ligado aí durante a apresentação. O pessoal que responde rápido, responder rápido é importante nesse jogo também, mas mais importante do que responder rápido é responder certo, né? E claro, né, uma combinação dos dois. Responder certo e rápido, né, porque estava ligado, é mais importante. Deixa eu dar um enter aqui já, para a gente ver como é que é aí, Boa ó. sorte aí, galera. Boa sorte, hein? Então é isso aí, acho que é uma combinação dos dois é quem vai levar mesmo. Primeira pergunta, pessoal. Todo mundo pronto aí? Todo mundo se conectou? Vou partir, vou fazer, hein? Beleza, parti. Primeira pergunta. Quais são os maiores desafios reportados na adoção do Kubernetes, né? De Kubernetes. Foi lá no iníciozinho que a gente falou, hein? Opa, tá acabando, hein? Foi. E pessoal, aí, ó. Segurança aí, complexidade é de fato, sim, mas os maiores desafios, como a gente viu lá, é realmente treinamento, né? Falta de treinamento e, de fato, a segurança em si. Tá? 10 pessoas estavam ligadas aí a acertarem. Mas é só o começo, ainda tem muita pergunta aí para o pessoal correr atrás aí e se recuperar. Beleza, a Raiz aí tá na frente, hein? Próxima pergunta. Opa. Deixa eu voltar aqui. Eita. O que temos hoje para nos ajudar a guiar na adoção de boas práticas para esse mundo K8S aí, né, de Kubernetes? Eu acho que eu ia no chat GPT. A ChatGPT tá aí para tudo, né? Mas nem sempre é a melhor opção, não. Mas é isso aí, eu acho que a galera. Não é que não dê para usar, né, gente? Eu uso também às vezes, a gente brinca aqui, mas de fato a gente tem frameworks, né? Tem coisas bem bacanas de mercado aí que ajudam a guiar bastante a gente aí na forma de adotar boas práticas para esse mundo aí. Boa, vamos ver como é que tá aí o leaderboard. O Renato passou aí, ó. Isso está pegando, hein? Tá concorrido, hein? Vamos para a próxima. Bora aí, gente. Falta mais um ou dois aí, eu acho que para aderir. Ó, foi, hein? Vamos. Como está o cenário de ataques para esse tipo de ambiente? Essa tá fácil, hein, gente? Tá facinho, facinho, hein? Boa. É isso. Cara, já existe há muitos anos, né? Está cada vez mais frequente, então a gente tem que se preocupar cada vez mais em proteger de fato e olhar, né? E ter uma estratégia de segurança para esse tipo de ambiente, né? De microserviços. Boa, Márcio assumiu a liderança aí, hein? Vamos lá que está no final já. Vamos partir para o final já, hein, pessoal. Vamos lá. Por que a microsegmentação é necessária? Selecione a que mais se aplica. Boa, isso aí.
Acho que a segmentação, de fato, ela vem para isso, né? Para dar visibilidade e segurança, realmente reduzindo ali tua superfície de ataque, né? O blast radius que a gente falou. Então, a adoção de microsegmentação é muito importante para isso. Opa. Ih, tá mudando cada vez mais a liderança, mas os 3 primeiros estão ali, ó. Tá disputado, hein? Tá disputado. Tá bem disputado. Por aí. Seguindo. Qual o nível mais baixo chega a visibilidade fornecida pela solução? Essa aí tem uma pegadinha, hein? Vamos ver se o pessoal tava de olho na apresentação. A maior parte estava de olho, viu? Mas pegou um pessoal aí. Claro, a gente dá visibilidade do pod do serviço, né? Mas a gente chega lá no processo que está sendo executado dentro do pod. Então a gente dá uma visibilidade bem profunda, inclusive na linha de comando daquele processo, né? A gente botou o processo ali, mas é na linha de comando daquele processo. E agora ficou apertado ali, hein? Ó, tá disputado. Tá bem As disputado. 2 últimas aí, pessoal, para fechar. Seguindo. Qual a forma mais simples de segmentar uma aplicação Kubernetes através da solução? Tem uma palavrinha aí que vai matar, matadora, caso vocês tenham capturado. Boa, é isso. É criar um ring fence mesmo ali, um anel de proteção na aplicação. Agora a última, hein? Para definir de fato aí quais são os 3 primeiros. Acho que vai dar uma mexida ali na frente, hein? Opa! Última pergunta, hein? Como a solução de microsegmentação Akamai protege ambientes Kubernetes? Isso aí realmente é um grande diferencial nosso, hein, gente? Então, eu comentei ali no final, espero que tenha ficado na cabeça de vocês, porque realmente a forma como a gente implementa aí a proteção ajuda muito, né? Manter o ambiente seguro e escalável aí. É isso. Bom, a maior parte respondeu certinho aí, de fato, usando os recursos nativos ali da plataforma, né? Através do CNI. Então, os 3 primeiros vamos aí. Ver, vamos ver, chegou. vamos ver. Ih, mudou ali, hein? Mudou. Opa! Ficou a Raíssa, ou Raíssa, não sei como é que tá a pronúncia, Guilherme e o Walter Júnior. Parabéns, Raíssa, Guilherme, Walter Júnior, entre em contato com a gente aqui para a gente falar sobre a premiação, como é que a gente manda os brindes para vocês, tá bom? Pessoal, vamos abrir aqui só para as perguntas e respostas, para a gente finalizar o webinar aqui. Vamos ver o que é que tem no chat. Eu não vi muitas perguntas, acho que a galera ficou meio tímida aí, mas talvez queiram fazer agora no final. Vamos abrir. O Fábio perguntou se a gente vai compartilhar o material. Tem uma forma, a gente está gravando esse webinar, então esse webinar vai estar vai ser disponível no nosso canal do YouTube, tá? E eu acredito que dá para a gente compartilhar o material também, né, Kaique? Acho que não vejo problema, Dá não. sim, tudo que a gente tem aqui sem problema. A gente pode gerar uma saída dessa apresentação e compartilhar com todo mundo que participou aqui, tranquilo, sem problema nenhum. Como tem os e-mails de quem se inscreveu, né? A gente manda por e-mail aí. O Igor Santos perguntou sobre ECS ou EKS.
A nossa cobertura? Isso. Hoje é KS. Hoje a gente não tem uma cobertura para ECS, não, tá? Então, nesse caso, a gente cobriria aí o EKS, né, que é o que roda hoje na AWS, né? Não existe uma cobertura específica para ECS, mas acho que é importante comentar o seguinte, tá? Por conta dessa pergunta. Não tem a ver com o mundo, né, de Kubernetes especificamente, mas a gente está num roadmap bem agressivo, já deve sair agora no próximo quarto, né, de outubro até dezembro aí, uma cobertura para serviços nativos de cloud. A gente começa com Azure, então todos esses componentes nativos, né, que nesse caso aí, quando vai para o mundo de Azure, de AWS, entraria o ECS, a gente vai passar a cobrir no futuro também, dando visibilidade e enforcement para esse mundo, tá? Ainda não consigo dizer com precisão se o ECS vai estar coberto na cobertura que a gente vai fazer dessa parte de paz, né, da AWS, mas acredito que deva estar ali, né, sendo vista sim, tá? Mas isso para o início do próximo ano. Mas hoje EKS a gente suporta sem problema. EKS, AKS e GKE, né? Que são os três principais aí. Se a gente for para cloud também, Oracle lá, né? A solução da Oracle, o OpenShift a gente também suporta sem problema nenhum. O Alex tem uma pergunta, eu vou pedir para o Alex colocar no chat aqui. A pergunta, o Alex, consegue colocar aqui? Vou guardar um pouquinho. Pessoal, também vocês têm alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Ele perguntou ali, vamos lá. Essa integração via GCP possibilita a criação de um rate limit assim como as regras de WAF convencional? Não, a ideia não é olhar para rate limit, tá, pessoal? É de fato a ideia da microsegmentação, né, como eu falei, como última camada ali, né, como a contenção, é de fato a gente olhar para como o teu ambiente se comunica e limitar lá aquele privilégio mínimo, né? Ele só se comunicar com, de fato, os recursos que ele necessita. Qualquer coisa diferente dos recursos que ele necessita, a gente já bloqueia. Essa é a ideia da microsegmentação, por isso que a gente é muito efetivo. Por isso que a microsegmentação é muito efetiva, porque qualquer tentativa de execução fora do padrão, a gente está bloqueando, tá? Independente de rate limit, independente de qualquer outro ponto, tá bom? Mas é diferente do WAF, tá? O WAF continua sendo necessário, tá, gente? Então, como eu comentei, Tá não é fazendo para a propaganda aí do AF da não Camai, né, Caio? do AF da camada, exatamente. Não é para abandonar as outras camadas de proteção, não, né? Mas realmente a microsegmentação ela tá ali, né? O último dos soldados que a gente comenta, né? O cara que vai estar ali defendendo quando tudo foi bypassado. Tá? O Igor perguntou: alguma imagem pública para indicar, para usar nas nossas imagens? Ou alguma dica para criar imagem? Acho que não, quando você diz para imagem de câmera, não, assim, eu acho que assim, o Docker Hub lá, que até o Gabriel comentou, não é problema, não é que você não possa utilizar, né? Essas imagens já estão prontas, né? Isso facilita, né? Acho que o que a gente tem que se preocupar mais aí é o que o Gabriel trouxe, né? E que a Shield pode ajudar vocês aí. Existem outras soluções que olham, né? E que você pode incluir no seu pipeline sem gerar nenhum problema, né? Automatizando todo o seu pipeline, caso você já tenha, né? E que vai validar se aquela imagem que você está utilizando ela é vulnerável ou não. Sim. Se ela tem uma vulnerabilidade, se ela tem algo que você precisa tratar antes de você levar ela à produção. Então, acho que isso é o mais importante, é vocês olharem, né, construir um pipeline seguro, tendo, óbvio, né, a microsegmentação lá na sua última camada de proteção, como a gente comentou, mas todo um cuidado anterior, e isso passa por essa validação se algum componente daquela imagem está vulnerável. E aí vocês vão precisar de ferramenta para isso, né? Na mão é impossível vocês fazerem isso. O que a gente, igual o Kaique falou, assim, qual é a dica? É não ficar usando repositórios públicos, sempre ter um repositório de vocês. Fazer uma pré-validação da imagem, onde antes de subir para produção a gente consegue validar se ela está vulnerável ou não.
a gente conseguir ter uma visibilidade também da sua infraestrutura como código, como é que vocês estão se integrando a scripts de Terraform, CloudFormation, entre outros. E pós a imagem, a gente também consegue fazer essas proteções através da Akamai ou através de outras soluções também para análise de malware, né? E tem serviços também, a gente acabou não comentando, né, Kaique, tem serviços de hunting, né? Que colhem a telemetria, né, e ajudam, né, contribuem até para a segurança. Então, essas são as principais recomendações, além de sempre usar as últimas imagens disponíveis, né? Então, basicamente é isso, tá? Vou passar aqui do Alex. O Alex também falou que eu estava Você lendo quer ela falar? aqui, a última. Não, eu estava lendo aqui enquanto estava falando aqui, só para responder ele aqui, a última, acho que é a última pergunta aí, né? Não é assim, vamos lá. Primeiro, respondendo de trás para frente aí, né? Ele roda no namespace específico. Na verdade, esse namespace ele é criado durante o processo de deployment ali, tá? Da solução. Então, é criado um namespace específico. Por padrão é o nome guardcore, tá? Que tem lá na nossa documentação, mas não que isso não pudesse ser modificado, tá? Mas a princípio tem uma documentação e um namespace seria um namespace guardcore. Então é criado um namespace específico para esse agente rodar, tá? Para esse pod onde vai estar executando, esse pod vai estar carregando. Não é diferente, né? Beleza, não deixa de ser um Wireshark, CubeShark, mas eu não olho dentro do pacote ali para saber detalhes de como aquele payload, né, está acontecendo, tá? Não é a ideia da microsegmentação em nenhuma das soluções. O que a gente olha é a origem, destino, os processos. Então é um pouquinho diferente, né? Mas o agente, a permissão que ele tem dentro do nó ali permite com que ele consiga ter visibilidade de todo o tráfego e como ele está acontecendo dentro do seu worker node. Um pouquinho diferente de CubeShark e Wireshark, mas a ideia é aproximada, tá? Mas é uma implementação única nossa, tá? Não tem a ver e não tem nenhuma dependência, por exemplo, com CubeShark, tá? Espero que consiga que tenha respondido aí. Tá. Qualquer coisa, se vocês quiserem depois, a gente pode marcar causas mais específicas, mais técnicas, para a gente aprofundar nesses assuntos, tá? Fazer um deep dive, ter um maior entendimento de como que funciona, até na prática, né, Kaique? A gente fazer uma demonstração. A gente pode fazer demonstração POC no ambiente de vocês, enfim, né? Então a gente consegue fazer isso aí de uma forma bem simples, tá? Quem tiver interesse aí, acione o time da Shield aí, a gente consegue certamente ajudar vocês. Já passou aí um pouquinho da hora aí, né? Acho que bastante até. Só o último que o Deusdet perguntou qual é o nome do módulo. O módulo não sei se eu entendi a pergunta, tá? Mas assim, o nome do nosso módulo da solução Akamai é porque assim, na verdade a gente tem todo a solução é uma solução única, né? Essa parte específica é de fato proteção para Kubernetes, que a gente tem um licenciamento diferente, por exemplo, de um licenciamento de uma máquina virtual normal, né? Porque a nosso licenciamento, por exemplo, a gente olha por nós protegidos. Então, se você tem seu cluster tem 10 nós, a gente licencia 10 nós, independente da quantidade de pods que você tem. Você pode ter 10 mil pods, para a gente não importa. Se você tiver 10 nós, são 10 nós licenciados. E o módulo é mesmo essa parte de Kubernetes aí, tá? Proteção para Kubernetes. Mas não tem nada específico, se foi essa a pergunta, tá? Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Eu acho que já passou um pouquinho do horário de todo mundo, mas sintam-se à vontade para procurar a gente da Shield ou da Akamai. Curtam a gente nas redes sociais, não deixem de contribuir participando também dos próximos webinars. Façam uma pesquisa de satisfação, é muito importante para a gente. E é isso, pessoal. Tenham um bom dia a todos. Valeu demais, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, aí. Kaique. Obrigadão, viu? Valeu. Obrigado você, Gabriel. Tchau, tchau, gente. Até mais. Um Tchau, tchau. abraço.